Por favor, acompanhe a leitura comigo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto, se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados em um monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor. Assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai, permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Vamos ler juntos esse 11º versículo? Leiamos. Eu lhes disse estas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Amém. Nós vamos falar sobre alegria transbordante. É isso mesmo. Feche seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Pai, não existe riqueza maior neste mundo, além da graça do Senhor na salvação, do que ouvirmos a Tua voz. É um privilégio imensurável para todos nós aqui. Portanto, fala conosco. Fala ao nosso coração nesta noite. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa é a 7ª vez que Jesus, no Evangelho de João, vai falar, eu sou. Ele fala, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo e assim por diante. E aqui é a última vez que ele vai usar esse eu sou em referência ao nome de Deus lá no Antigo Testamento. E ele diz, eu sou a videira verdadeira. Jesus, ele recorreu a uma imagem da agricultura para fazer uma analogia, uma comparação que pudesse nos ensinar coisas importantes. E para que nós possamos assimilar estas coisas importantes, nós precisamos prestar atenção a 4 elementos que Jesus ele utiliza aqui nesta parábola da videira verdadeira. O primeiro elemento, a própria videira. Tem 3 tipos de videira na Bíblia, gente. A primeira videira é a videira do passado, Israel. Israel é chamada por Deus, a nação, de videira plantada num terreno fértil. Deus pega Israel, que não era nada, era um povo sem nenhuma expressão lá no passado, e planta na terra que mana leite e mel. Mas a Bíblia diz assim, que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito? Isaías capítulo 5. Se tem uma nação que foi privilegiada, que foi cuidada, que foi acariciada, que foi abençoada por Deus, essa nação é Israel. Mas ao invés de produzir retidão, bom testemunho e fazer a vontade de Deus, Israel, humanamente, foi uma decepção. Israel fez tudo que Deus falou para não fazer. Mas tem uma videira, que é a videira do futuro. Se nós formos para Apocalipse capítulo 14, nós vamos ler lá que Deus, num dado momento,
num futuro próximo, que a gente não sabe quando, ele fala para os seus anjos fazerem a colheita da terra, colherem a vinha e as uvas da terra, que representam aquelas pessoas que não creram em Deus, aquelas pessoas que viveram, ouviram a mensagem do Evangelho, viveram como quiseram e não desfrutaram da bênção de ouvir e obedecer a Deus. Este povo, os que não obedecem a Deus, representam a videira da terra, que serão colhidos, serão lançados no fogo eterno. Mas tem a videira do presente, que é Jesus Cristo. A videira do presente, ela inclui, obviamente, os seus ramos, que somos nós, todos os que creem. Todo aquele que crer e for batizado no nome de Jesus Cristo, no nome do Espírito Santo e do Pai, esse será salvo. Estes representam os ramos da videira verdadeira. É uma união viva, porque Jesus, ele nos alimenta, ele se comunica conosco. É uma união cheia de amor. Nós agora há pouco estávamos agradecendo porque Deus perdoa os nossos pecados, Deus tem paciência conosco, Deus, ele tem uma longanimidade, que é uma paciência esticada, imensa com cada um de nós. Mas o segundo elemento que é importante para nós entendermos aqui são os ramos da videira. O ramo depende da videira. Um ramo é onde depois saem as gemas do pé de uva e das gemas saem os cachos de uva. Nós somos os ramos da videira. O ramo não produz nada sem o caule, sem o tronco da videira, da parreira. Nessa força está a nossa união, estarmos ligados em Cristo. Gente, toda vez que eu e vocês, nós enfrentamos problemas espirituais, problemas naturais aí na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, sem sermos alimentados por Jesus, como ramos da videira, nós não temos força e expressividade nenhuma. Vejam bem, a palavra-chave nesse texto, eu não sei se vocês perceberam, é permanecer. Ela aparece 11 vezes no texto, até o versículo 11. Isso é um sinal de algo muito importante em um texto bíblico. E Jesus, o tempo todo, ele fala: se permanecerem, vocês devem permanecer, em permanecendo em mim, vocês darão muitos frutos. Permanecer. É estar em comunhão com a igreja de Cristo, como nós estamos agora. É você ler a palavra de Deus todos os dias, é você meditar, é você, enquanto está trabalhando mesmo, meditando. Tem pessoas que falam: eu tenho dificuldade de memorizar a Bíblia. Mas acontece que você pode cantar um cântico, nós acabamos de cantar cânticos tão lindos, é você estar ligado à videira. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Eu conheço pessoas que têm o maior orgulho de dizerem que são funcionários públicos. Outros falam: eu sou funcionário público federal. E isso não está errado, está certo. É um orgulho mesmo, a pessoa lutou, a pessoa estudou, a pessoa entrou lá naquele lugar, ótimo. Mas como é muito bom você dizer: eu sou um ramo de Jesus Cristo. A minha vida é alimentada por Jesus Cristo, o meu casamento é alimentado por Jesus Cristo, a minha família é alimentada e sustentada por Jesus Cristo, o meu trabalho, a minha prosperidade, eu dou sequência à vida porque eu sou alimentado por Jesus Cristo. Muito bem, como saber, pastor, se eu estou em Jesus Cristo, se eu permaneço nele? Em primeiro lugar, nós permanecemos em Cristo quando nós produzimos frutos. A nossa vida tem que produzir frutos. Em segundo lugar, nós vamos sentir o Pai podando-nos. E a poda é dolorida. A uva, a plantação de uva, gente, ela tem que ter pelo menos uma poda no ano. Essa poda, ela acontece no final do inverno, mais ou menos no final do mês de agosto, início de setembro. A parreira toda, ela está num estado de dormência e ela sofre a poda, onde os ramos que não são úteis para a videira são cortados e lançados fora e são queimados, como o texto aqui nos diz. Mas aí surgem as gemas lá nos ramos, que é onde vai brotar ali
um caulezinho que vai produzir um grande cacho de uva. Um grande cacho de uva que vai produzir muitos frutos. A poda acontece na minha vida e na sua vida, para que a gente também produza frutos. Daqui a pouco vamos ver mais sobre isso. Mas um outro sinal de que nós estamos na videira é que nós recebemos resposta às nossas orações. O versículo 7 que nós lemos diz isso. Tudo aquilo que você me pedir estando na videira, te será concedido. Sabe o que acontece com alguns de nós, gente? Nós deixamos de ter a comunhão com Cristo, não estamos na videira, nossas orações, elas começam a ser prejudicadas. Nós precisamos estar unidos a Cristo. Nós precisamos receber o alimento de Cristo. E um segundo aspecto é que o amor de Deus vai cada dia mais aumentando na nossa vida. Aí eu consigo amar melhor o Natan, eu consigo amar melhor minha esposa, eu consigo amar melhor as pessoas que eu nem conheço. Se Deus não nos der esse amor, é impossível. E por fim, o texto diz que nós recebemos transbordante alegria. Ora, essa é aquela alegria que as pessoas nem não compreendem, nem nós não compreendemos, mas é um dos aspectos que diz que eu estou ligado à videira, a alegria. A tua vida tem sido uma vida alegre? Se você não tem momentos de alegria, porque olha, alegria é diferente de felicidade. Vou te dar um exemplo de alegria aqui para quem é mais gordinho igual eu. Tá? Por exemplo, esses dias a Simone fez um pudim maravilhoso. Eu fiquei alegre. Eu ia na geladeira, gente, e pegava cada pedação daquele pudim. Eram momentos de alegria, verdade que era alegria. Mas isso não é felicidade, mas são momentos de alegria, de prazer. E existem momentos de alegria quando nós estamos com os filhos, com a família, quando eu estou vendo o meu netinho. Hoje eu vi ele na escola dominical, eles fazem, todos próximos da idade dele, fazem uma filinha, cada um põe a mão no ombro do outro, que coisa mais linda. Eu ainda falei, olha, adulto não faz isso. Se falar aqui para todo mundo, cada um vão fazer fila, põe a mãozinha no ombro e vamos dar uma voltinha ali. Se vocês fizerem, vocês estão forçando a amizade. Vocês não são espontâneos, as crianças são espontâneas. Aquilo me deu alegria. Momentos de alegria. Quando você está ligado a Jesus Cristo, você observa os momentos de alegria na sua vida e desfruta desses momentos. Mas eu quero ir para o terceiro elemento. Nós já vimos aqui a videira verdadeira, os ramos, e agora nós vamos ver os frutos. Para que servem os frutos, pastor? Servem para o próximo. Jesus falou assim, ó, tem dois, nós podemos resumir em 2 mandamentos a lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Os frutos não servem para você. Um pé de uva não produz uva para ela. Não produz uva nem para os ramos, nem para a videira. É para outras pessoas, é para outras vidas. Devemos ser o tipo de pessoa que alimenta onde você está. Vou te dar um exemplo. O Natan é corretor de imóveis. Ele tem que ser um profissional de tal maneira que ele faça bem as pessoas quando ele está junto com elas. As pessoas têm que perceber, ele é educado, ele é solícito, ele procura ajudar, ele procura informar bem as pessoas no negócio que ele está fazendo, na atividade que ele exerce. E assim nós, os maridos são bons maridos, as esposas são boas esposas, os amigos são bons amigos. Não significa que a gente não tenha falhas, gente, mas significa que nós produzimos frutos. É um fruto, é algo excepcional. Quando nós produzimos esses frutos, quando nós levamos uma pessoa até Cristo, como falamos de Jesus para quem está precisando, quando nós fazemos parte da colheita, como? No capítulo 4 de João, que eu estava insistentemente citando no início, Jesus ele vai falar, erguei os olhos. Observem que a colheita está chegando. Olhem os campos. Estão esbranquiçados, ou seja, está na hora de colher. Onde estão os ceifeiros? Nós devemos ser aqueles que fazem parte da colheita. Os frutos, eles aparecem quando a sua vontade de santificar-se e obedecer a Deus, ela começa a aumentar.
Você quer ser obediente, você quer ter santificação na tua vida, separar de você aquilo que não tem feito bem a você ou a um próximo, não importa. O apóstolo Paulo, ele considera as ofertas dos cristãos como frutos de uma vida consagrada, e é isso mesmo. Quando você está desprendido financeiramente e observa a grandeza do reino de Deus e percebe, eu posso participar disso daí. O fruto do Espírito, mansidão, bondade, alegria, paciência. E esses frutos têm aparecido no seu relacionamento conjugal. Esses frutos são comuns. Segunda-feira vai ter esses frutos na sua vida. Assim, cada um de nós, onde nós estamos encaixados, um alerta, cuidado, que a gente pode falsificar frutos. Pode. Eu posso fingir. Ser humano é muito bom nesse negócio. Você é ser humano? Você é bom nesse negócio. Nós conseguimos dizer que está bom e não está bom. Nós podemos fazer que estamos aceitando, mas não estamos aceitando. O fruto que Jesus fala para nós, os frutos, são frutos pacíficos, são frutos que brotam, são frutos extremamente verdadeiros. Um verdadeiro ramo ligado à videira sempre dará frutos. Comece sua frutificação no lugar certo. Dê frutos na sua casa primeiro. Eu conheço pessoas que me falam assim: ah, pastor, o meu irmão vai na igreja, mas o senhor tem que ver ele em casa. Nossa, outro dia ele frutou um banco lá, que se a minha mãe não abaixa, pega na cabeça dela. Ah, pastor, o senhor tem que ver o meu marido em casa. Nossa, o senhor não conhece esse homem, não. Gente, isso grita que o senhor tem que ver. Outro diz assim: pastor, o senhor não conhece a minha esposa. Na igreja ela é boazinha. Nossa, mas em casa. Não pode ser assim, começa a frutificar na tua casa. Ó, gente, nós todos temos falhas, nós todos temos dificuldades, a gente só tem que percebê-las e começar a se esforçar. Vida cristã, santificação e obediência não existe sem empenho, sem diligência, sem fazer força, gente. Não existe. Nós temos que ter uma vida verdadeira. Dê fruto no seu casamento, dê fruto para os seus pais, dê frutos para os seus filhos, dê frutos onde você trabalha, nos seus relacionamentos, na sua igreja. E o quarto e último elemento, nós vimos os frutos, nós vimos os ramos e a videira verdadeira. Quarto e último elemento é o agricultor da videira, ou como nós temos aqui no nosso texto, o lavrador da videira. Tinha que ser um especialista. O que cuida de uma videira, ele tem que conhecer a videira. E o lavrador, aqui quem é? Deus o Pai. Aquele que conhece todas as coisas. Aquele que conhece cada ramo. Aquele que conhece cada gema da videira, onde um cacho de uva sairá. Agora, é preciso que a gente saiba, realmente o processo da poda, ele é dolorido. Mas é importantíssimo para a videira. Se você não podar, a videira não terá a produção esperada. Veja bem, eu não sei se vocês conhecem alguma coisa da plantação de uva, mas é o seguinte, existe um momento antes da poda que é chamado choro dos ramos. Vocês já ouviram falar disso? Muito bem. Chega o outono, já houve a produção, não existem mais frutos e as folhas começam a cair. A videira fica feia, isso vocês já viram, né? Só a videira e os galhos e os ramos da videira. Ali, na ponta dos ramos, no momento exato, começa a haver o choro da videira. Surge ali um líquido adocicado que começa a pingar, a gotejar na videira. É chamado pelos agricultores do choro da videira. Nada mais é o sinal de que a seiva já está pronta para a poda e logo após para a produção.
É quando o choro começa a chegar em nossas vidas, os problemas, as dificuldades que nós enfrentamos, é o momento em que Deus vai começar a podar. E se já está difícil em alguns momentos, a poda torna isso um pouco mais dolorido. Observe a progressão do texto que nós lemos. Jesus fala, nenhum fruto, depois ele fala, haverá fruto, depois ele fala, haverá mais fruto, depois ele fala, haverá muito fruto. É uma progressão, mas o tempo é de Deus. Agora há pouco nós oramos por um motivo importante, eu creio, para cada um de nós. Agora o tempo da resposta de Deus, só Ele tem. Para algumas pessoas, gente, a oração é assim, ó, instantânea. Para algumas pessoas, demora. Nós podemos olhar lá na Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus promete que haverá o descendente da mulher, que trará paz novamente ao mundo, que é Jesus Cristo. Mas isso aconteceu mais de 2000 anos depois. Jesus Cristo, a história da redenção. Podemos olhar para a vida de Abraão. Ele recebe a promessa, você, Abraão, será pai de uma numerosa nação. O homem não tinha filhos, mas ele teve um filho com 100 anos de idade, 25 anos depois que Deus prometeu para ele. José no Egito. José foi preso, José ficou como escravo na casa de Potifar, depois ele foi preso até ser governador. 13 longos anos até receber o cumprimento da promessa de Deus. E assim nós vamos observar nas nossas vidas às vezes. Ou está doendo, está difícil. Lembra que se você é um ramo da videira, Deus está fazendo a poda na sua vida. E a poda, como eu já disse, ela é dolorosa. E o tempo dos frutos chegarem, às vezes ainda não é esse, mas espere, porque o que Deus promete, Ele faz. Você já ouviu lá em Jó? Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E um pouco antes Jó diz, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas o seu plano pode ser frustrado. É o de Deus que não pode. O meu pode ser frustrado. E é tão ruim quando os nossos planos são frustrados, não é? Quando você está preparando para uma viagem e o teu plano é frustrado. Que ruim! Quando você está se preparando para comprar alguma coisa e por algum motivo aquilo ali não é possível, como é ruim! Ou quando há muito tempo você espera que algo tenha sido mudado e ainda não conseguiu, como é ruim! Mas lembre-se, os planos de Deus não podem ser frustrados, os seus podem. Mesmo porque os teus planos e os meus, às vezes, não são bons para nós. Exemplo, Davi. Davi, lá em 1 Crônicas 29, ele deseja participar de uma batalha dos filisteus contra o povo de Israel. No caso, era Saul. Não importa quais eram os intentos, o objetivo de Davi. Mas ele pegou o seu grupo, aqueles soldados que caminhavam com ele, e o rei Aquis, rei de Gat, falou, Davi, você vem comigo. Só que quando ele chega no caminho para a batalha, os outros príncipes dos filisteus falaram, não, esse aí não vai com a gente não. Não, esse homem aí vai virar casaca, vai vir contra nós. Não, não. E falaram para Aquis, o rei de Gat, pode falar para ele ir embora. Você já foi desprezado alguma vez? Você já foi excluído alguma vez? É horrível, não é? Chegaram para Davi e falaram, Davi, pega o seu cavalinho, esses homens, e volta de onde você veio. Não queremos você aqui. Davi ficou muito triste. O texto diz que ele ficou muito chateado, e os seus homens também. Davi, volta para casa. É igual quando a gente tem uma frustração, gente. Quando não deu certo uma coisa. Mas quando ele chega em casa, a cidade dele tinha sido invadida, Ziklag. Ziklag tinha sido queimada. As mulheres, os filhos tinham sido levados. E Davi, então, diz a Bíblia que chora junto com seus homens até não ter mais forças. E ele busca a Deus e fala, Senhor, devo ir atrás deles? Deus fala, vai, porque você vai ter êxito. E ele vai. E ele recupera
todas as mulheres, todos os filhos e grande riqueza. Vocês já pensaram se o plano de Davi de ir à batalha não tivesse sido frustrado? Quem que ia socorrer aquelas mulheres e crianças? Vocês compreendem? Às vezes, quando Deus diz não, Ele está nos protegendo, gente. Às vezes não é hora, às vezes vai ser daqui a pouco, às vezes vai demorar um pouco, mas Deus sabe o tempo certo. Jesus foi rejeitado lá em Gadara. Ele expulsa o demônio do gadareno e eles rejeitam Jesus. Mas aquele que foi transformado por Jesus se tornou o primeiro missionário ali na Decápolis, que eram 10 cidades próximas de Gadara. Gente, nós precisamos olhar para a nossa vida, para o mapa da nossa vida e compreendermos que Deus está trabalhando como se fôssemos ramos de uma videira. Ele está podando, Ele está cuidando para que a nossa vida ela floresça mais, ela dê mais frutos. Muitos dos nossos planos são planos que nos frustrarão, são planos que não trarão benefício para a nossa família, são planos que vão arrebentar com a nossa vida. Mas se nós nos colocarmos nas mãos de Deus, Ele dirige nossas vidas, Ele nos conduz para a vitória. Nós temos que crer e esperar em Deus. Que tipo de evangelho temos vivido? O texto que nós lemos diz que este evangelho é um evangelho que vai derramar alegria. Como é que está a minha vida, sua vida? Como é que nós temos compreendido o evangelho de Jesus? O evangelho de Jesus não é balcão de negócios. Olha, eu vim para a igreja porque eu quero ajeitar minha vida e tal. Não, você vai ter isso, você vai ter equilíbrio na tua vida, você vai ter uma vida próspera, mas nos moldes de Deus, segundo a vontade de Deus. Eu estou na igreja sim, mas é só para fazer minha parte. Não. Se você estiver ligado à videira, que é Jesus Cristo, Deus vai usar a sua vida em vários momentos. Que tipo de vida você tem vivido? Qual é a sua expectativa? É essa reflexão que eu quero que a gente faça nessa semana que está se iniciando. Eu quero que a gente viva refletindo sobre isso. Se durante essa semana você começar a se perguntar que tipo de ramo sou eu nessa videira? E comece a falar com Deus. Senhor, ilumina os meus passos para que eu compreenda como é que eu devo caminhar. A proposta de Deus é que nós sejamos ramos frutíferos, é que nós sejamos pessoas que servem o próximo, é que nós sejamos melhores maridos, esposas, filhos. Vocês percebem que isso desemboca em uma sociedade melhor? Desemboca em uma sociedade do jeito que nós desejamos? Mas começa por cada um de nós, na vida de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê muita responsabilidade nessa próxima semana. Eu quero fechar os olhos e orar com você agora, no sentido daquilo que nós vimos aqui nesse texto da videira verdadeira. Feche os seus olhos. Pai, nós desejamos como igreja presbiteriana da graça, como servos, filhos e filhas do Senhor, reconhecer cada dia mais em nossas vidas a atuação do Teu Espírito Santo. O fortalecimento que vem do Senhor, mas queremos viver segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. Meu Deus, dirige cada pessoa que está aqui nesta noite. Dirige a vida de cada pessoa que porventura esteja ouvindo esta mensagem de outra maneira, em outro lugar. Que a Tua bênção, que o Teu poder repouse sobre cada um daqueles que o coração ficou sedento pela atuação do Senhor. Nós queremos viver todo o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.